Olá pessoal, sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo aqui do professor Alineu. Nesse vídeo nós iremos falar sobre o gráfico da função afim. A função afim, ela é definida pela fórmula f de x igual a x mais b. Então ela é definida por dois parâmetros, que são o a e o b. E eles vão ter uma influência muito grande no gráfico da função. Vamos iniciar aqui pelo coeficiente a. Ele é chamado de taxa de variação, ok? Ele vai indicar para nós o quanto o x está variando em relação ao y, ok? E também, pessoal, ele é conhecido como coeficiente angular, ok? É o coeficiente angular da reta. Então, esse A, pessoal, quando ele for positivo, a reta vai ser crescente, quando ele for negativo, a reta é decrescente. Então, já estou aqui dando um spoiler que o gráfico da função afim é uma reta, tranquilo? O segundo coeficiente é o coeficiente B. Ele é chamado de valor inicial. A gente já viu isso na aula anterior. E ele também é chamado de coeficiente linear, ok? Qual é o papel dele no gráfico da função afim? Esse B, pessoal, ele indica o ponto onde a reta corta o eixo das ordenadas, ok? Então, quando você olhar para uma função afim, esse coeficiente B aqui, ele vai indicar exatamente o ponto onde a reta corta o eixo das ordenadas. Tranquilo, pessoal? Então, para a gente analisar tudo sobre o gráfico da função afim, vamos considerar aqui um primeiro caso, que é o caso da função constante. A função afim ela é constante quando o coeficiente A é igual a zero, ou seja, a taxa de variação é igual a zero. Então, essa função aqui, ela é 0x mais b. Tranquilo, pessoal? Então, ela é dita uma função constante. Então, você vai observar que o y ele não depende do valor do x. Ele vai ter sempre o valor constante b, ok? Então, por exemplo, em geral, quando a gente vai construir o gráfico de uma função, a gente escolhe um intervalo para a gente atribuir valores para x e encontrar valores para y. Então, a gente faria basicamente o seguinte: eu pegaria um intervalo aqui de variação do x, vou pegar um intervalo de menos 3 até 3. Então, pegando aqui de menos 3 até 3, lembrando, pessoal, que esse intervalo é um intervalo arbitrário. Você pode pegar qualquer intervalo de valores de x para desenhar o gráfico da função. Geralmente, a gente escolhe um intervalo que fica perto do zero. Então, uns valores negativos e uns valores positivos. Então, eu peguei aqui de menos 3 até 3 para construir o gráfico dessa função y igual a 5, que é uma função constante. Ela se encaixa no modelo y igual a b. Então, você observa que aqui não tem o x, significa que essa função não depende do x. Qualquer valor de x que a gente atribui aqui, a função não se altera. Então, quando x for menos 3, y é igual a 5. Quando x for menos 2, y é igual a 5. Quando x for menos 1, o y é 5, x igual a 0, y é 5, x igual a 1, y é 5, e assim sucessivamente. Para qualquer valor de x, a função permanece constante. Então, vamos aqui para o plano cartesiano, desenhar aqui o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas, e vamos marcar, né, o gráfico dessa função. Então, você observa que essa função ela vai ter sempre o valor igual a 5. Então, ela vai ser uma reta. Deixa eu botar aqui uma coisa para destacar. Vai ser uma reta paralela ao eixo x, passando no eixo das ordenadas, no ponto de ordenada igual a 5. Então, esse aqui é o gráfico dessa função constante, pessoal. Ele não depende do x. Qualquer valor de x que você atribua, ele vai ter sempre o valor y igual a 5, porque essa é uma função constante. Tá? A função constante, ela independe do x. Qualquer intervalo que você pegar aqui, ela vai ter sempre esse formato, vai ser uma reta paralela a x, passando aqui especificamente nesse caso, que é y igual a 5, pelo ponto de ordenada igual a 5. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo. Aqui nós temos outra função constante, f de x igual a menos 4. Mais uma vez, essa função ela não depende do x.
o valor dela é constante, o valor dela vai ser sempre menos 4. Então, não importa aqui qual o valor que você escolha para o x, a função vai ter o valor fixo menos 4. Tranquilo? Então, os infinitos pares ordenados dessa função são todos com ordenada igual a menos 4. Então, vamos direto para o plano cartesiano, marcando aqui o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Essa função é uma função constante que tem valor fixo menos 4. Então, ela vai ser uma reta paralela ao eixo das abscissas, passando pelo ponto de ordenada menos 4. Perfeito, pessoal? Então, essa é a cara da função constante, uma reta paralela ao eixo das abscissas, ao eixo x. Se a constante for positiva, ela vai estar acima do eixo das abscissas, como foi o caso do gráfico anterior. Se esse valor constante for negativo, ele vai estar abaixo do eixo das abscissas. Então, esse é o primeiro caso de gráfico da função afim, o caso da função constante. Vamos para o segundo caso, que é a função linear. Quando é que a função afim ela é dita linear? Quando o valor inicial dela é zero. Então, a função é do tipo ax mais zero. Então, veja que o valor inicial é zero. Então, essa função aqui ela depende basicamente do valor do x. Tranquilo? Então, vamos desenhar aqui o gráfico da função f de x igual a x. Essa função, pessoal, ela é conhecida como a função identidade. Ok? Essa função identidade ela tem uma característica. Qual é a característica dela? Y igual a x, ou seja, o valor da abscissa é o valor da ordenada. Tranquilo? Então, se nós formos aqui pegar um intervalo de variação do x para encontrarmos valor para o y, então vou pegar aqui de menos 3 até 3, lembrando sempre a todos que esse é um intervalo arbitrário, eu posso pegar qualquer intervalo. Geralmente eu pego aqui de menos 3 até 3. Quero descobrir o valor do y. Ora, o f de x é igual a x, ou seja, o y vai ser o próprio valor do x. Então, se x é menos 3, o y é menos 3, x é menos 2, o y é menos 2, x é menos 1, o y é menos 1, x é 0, o y é 0, x é 1, y é 1, x é 2, y é 2, x é 3, y é 3, e qualquer valor do x, o y vai ser aquele mesmo valor. Tranquilo? Então, vamos para o gráfico da função linear, que nesse caso específico aqui é a função identidade. Então, aqui eu tenho o plano cartesiano, vou marcar aqui o x e o y. Então, nós temos aqui o intervalo de menos 3 até 3, que vai ser o mesmo intervalo de variação do y, uma vez que é a função identidade, então x é igual a y. Aqui eu tenho menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 e 3, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2 e 3. Então, quando x for menos 3, o y é menos 3, então nós vamos ter aqui esse ponto. Quando x for menos 2, o y é menos 2, então nós vamos ter aqui esse ponto. Quando x for menos 1, o y vai ser menos 1, então temos aqui esse ponto. X igual a 0, y é igual a 0, então vai passar aqui pela origem. X igual a 1, y é igual a 1, então esse ponto. X igual a 2, y igual a 2, então vamos ter aqui esse ponto. E finalmente, x igual a 3, y igual a 3, vamos ter esse ponto. A função afim, pessoal, é uma função contínua. Ela está definida para todo x pertencente aos reais. Então, nós podemos ligar esses pontos e nós vamos obter aqui exatamente uma reta. E essa reta é uma reta crescente. Por quê? Porque a nossa taxa de variação ela é positiva, pessoal. Então, o nosso Azinho aqui é 1. Ok? Aqui da função identidade, nosso A é 1, que é a taxa de variação ou coeficiente angular. Quando ele é positivo, a reta ela é crescente. Tranquilo? Então, esse é o gráfico da função identidade. Evidentemente, essa reta varia de menos infinito até mais infinito.
e ela é uma reta crescente passando pela origem, que é a característica da função linear. Toda função linear vai passar pela origem do plano cartesiano. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo. Aqui eu quero construir o gráfico da função linear f de x igual a menos 3x. Então, vou atribuir aqui valores para x e encontrar os valores para y. Então, mais uma vez, vou pegar aqui o meu intervalozinho de menos 3 a 3. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Quando x for menos 3, o y vai ser menos 3 vezes menos 3, que é 9. Quando x for menos 2, o y vai ser menos 3 vezes menos 2, que é 6. Quando x for menos 1, o y vai ser menos 3 vezes menos 1, que é 3. Quando x for 0, o y vai ser menos 3 vezes 0, que é 0. X for igual a 1, o y é menos 3 vezes 1, que é menos 3. X igual a 2, o y vai ser menos 3 vezes 2, que é menos 6. X igual a 3, o y vai ser menos 3 vezes 3, que é 9. Na verdade, menos 9. Agora vamos para o nosso plano cartesiano. Vou marcar aqui. Deixa eu dar uma aumentadazinha aqui, para ficar um gráfico bem legal. Então, meu intervalo de menos 3 até 3, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 e 3. E aqui, pessoal, vamos dar uma acrescida neste gráfico para ele abranger aqui o 9 também. Tranquilo? Então, vamos lá. Quando x for menos 3, o y é 9. Então, x menos 3, o y é 9. Então, vai ser esse ponto aqui. Ok? Quando x for menos 2, o y é 6. Então, x menos 2, o y é 6. Então, vai ser exatamente aqui. Quando x for menos 1, o y é 3. Então, x menos 1, y é 3. X igual a 0, y igual a 0. Então, significa que ele passa aqui pela origem. X igual a 1, y igual a menos 1, a menos 3, melhor dizendo. Então, menos 3 vai ser nesse ponto aqui. X igual a 2, y igual a menos 6. Então, nós vamos ter aqui menos 6. X igual a 2, y igual a menos 6. Vai ser este ponto. E x igual a 3, pessoal, o y vai ser menos 9, que é exatamente esse último ponto aqui. Então, a gente vai ter... Então, aqui fica o último ponto. Como é uma função constante, nós podemos ligar esses pontos e vamos obter aqui a nossa reta, que é uma reta decrescente, passando pela origem, que é a característica da função linear. Então, nós temos aqui que o nosso A é menos 3, então essa é uma função decrescente, e como é uma função linear, ela passa pela origem. Então, esse é o gráfico da função linear. Tranquilo, pessoal? E vamos para o terceiro caso da função polinomial do primeiro grau, que é o caso da função afim, em que o A é diferente de 0 e também o B é diferente de 0. Então, nesse terceiro caso aqui, nós temos os dois coeficientes A e B diferentes de 0. Então, vamos aqui construir o gráfico da função f de x igual a x mais 4. Vou aqui pegar o meu intervalo e descobrir os valores de y a partir dos valores de x. Eu atribuo valores de x para encontrar os valores de y. Então, tenho aqui o x e o y. Então, eu vou pegar aqui, mais uma vez, de menos 3 a 3.
Quando x for menos 3, o y vai ser o quê? Menos 3 mais 4, que é igual a 1. X for menos 2, quem vai ser o y? Menos 2 mais 4, que é 2. X igual a menos 1, menos 1 mais 4 igual a 3. X igual a 0, 0 mais 4 igual a 4. X igual a 1, 1 mais 4 igual a 5. X igual a 2, 2 mais 4 igual a 6. E quando x for igual a 3, 3 mais 4 igual a 7. Agora nós vamos para o nosso plano cartesiano e vamos desenhar a nossa função polinomial do primeiro grau. Então, como nós temos aqui os valores do y todos positivos, eu posso botar aqui o meu eixo das abscissas mais aqui para baixo, perfeito? Para que a gente possa aproveitar melhor. Então, aqui eu tenho menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 e 3. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eixo y e eixo x. Quando x for menos 3, pessoal, o y é 1. Então, é esse ponto aqui. Quando x for menos 2, o y é 2. Então, é este ponto. Quando x for menos 1, o y é 3. Esse ponto. Quando x for 0, o y é 4. Então, x é 0, o y é 4. Quando x for 1, o y é 5. Então, vai ser esse ponto aqui. Quando x for 2, o y é 6. E, finalmente, quando x for 3, o y é 7. Então, nós temos esses pontos marcados. E como essa é uma função contínua, nós podemos ligar esses pontos, obtendo aqui a nossa reta. Ok? A nossa funçãozinha afim, f de x igual a x mais 4, onde o nosso coeficiente angular ele é igual a 1. Então, nós temos aqui a nossa taxa de variação igual a 1. E o nosso coeficiente linear, ou valor inicial, igual a 4. Veja que esse valor inicial é exatamente o ponto onde a reta corta o eixo y, no caso, ponto de ordenada 4. E o nosso coeficiente angular é igual a 1, então é positivo, a reta é crescente. Então é o caso da nossa função polinomial do primeiro grau. Vamos aqui para mais um exemplo, para fixar essa ideia da função polinomial do primeiro grau, que é a nossa função afim com os coeficientes diferentes de zero, tanto o A quanto o B. Então, pegando aqui o nosso intervalo de menos 3 a 3, lembrando sempre que esse intervalo, pessoal, ele é arbitrário. Você pode pegar qualquer intervalo real para x, ok? Não precisa ser valor positivo e valor negativo, não. Você pega um intervalo qualquer. Ah, eu quero fazer de menos 10 a menos 6. Não tem problema, não. Quero fazer de 1 milhão a 1 milhão e 10. Sem problema. A função afim, ela está definida para todo o conjunto dos números reais. Então, vamos lá. F de x igual a menos 2x mais 6. Eu tenho que quando o x for menos 3, o y vai ser menos 2 vezes menos 3 mais 6, que vai dar 6 mais 6, que é 12. Quando x for menos 2, eu tenho menos 2 vezes menos 2 mais 6, que vai dar 4 mais 6, que é 10. Quando x for menos 1, menos 2 vezes menos 1 mais 6. Então, isso aqui vai ser exatamente menos 2 mais 6, na verdade, 2 mais 6, que é 8. Quando x for 0, menos 2 vezes 0 mais 6, vai dar 0 mais 6, que é 6. X igual a 1, menos 2 vezes 1 mais 6, que dá menos 2 mais 6, que é 4. X igual a 2, menos 2 vezes 2 mais 6, que dá menos 4 mais 6, que é 2. E, finalmente, quando x for 3, menos 2 vezes 3 mais 6, vai dar menos 6 mais 6, que é 0. Vamos para o nosso plano cartesiano, traçando aqui o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Como nós temos aqui o x com valores positivos, então a gente pode deixar o nosso eixo das abscissas lá embaixo, ok? Então, vamos
endireitar aqui esse eixo das abscissas. Muito bem. Então, eu tenho aqui menos 3, menos 2, 1, 2 e 3. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, deixa eu só acrescentar o nosso 12 aqui. Então, nós temos aqui nosso 12. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Quando x for menos 3, o y é 12. Então, x igual a menos 3, o y é 12. Então, vai ser esse ponto aqui. Ok? Quando x for menos 2, o y é 10. Então, 10 é aqui. Então, eu tenho x igual a menos 2, y igual a 10. Então, é esse ponto. Quando x for menos 1, y é 8. Então, vai ser aqui. Quando x for 0, o y é 6. Então, vai cortar exatamente nesse ponto. Quando x for 1, o y é 4. Então, 4. Quando x for 2, o y é 2. Então, 2 e 2 é aqui. E, finalmente, quando x for 3, o y é 0. Então, vai ser exatamente nesse ponto. A nossa função é uma função contínua, então posso ligar os nossos pontos. Opa! Vamos traçar a reta. Eu posso ligar esses pontos aqui, obtendo a nossa reta decrescente, a nossa função polinomial do primeiro grau. Então, ela é uma reta decrescente porque o nosso coeficiente angular, ou nossa taxa de variação, ela é menos 2, então a função é decrescente, e o nosso valor inicial, ou coeficiente linear, é 6, que é exatamente o ponto onde a reta corta o eixo das ordenadas. Tranquilo, pessoal? Agora, nós podemos ver aqui mais um exemplo antes da gente definir uma forma mais simples da gente determinar o gráfico da função afim. Uma vez que nós já sabemos que ela é uma reta, tranquilo? Vamos aqui mais um último exemplo para a gente deixar bem claro. Então, meu intervalo de menos 3 a 3. Então, 3x menos 9 é a nossa função. Então, quando x for menos 3, o y vai ser 3 vezes menos 3 menos 9, que dá menos 9 menos 9, que é menos 18. Quando x for menos 2, 3 vezes menos 2 menos 9 vai dar menos 6 menos 9, que é menos 15. Quando x for menos 1, eu vou ter aqui 3 vezes menos 1 menos 9, que dá menos 3 menos 9, que é menos 12. X igual a 0, 3 vezes 0 menos 9, vai dar 0 menos 9, que é menos 9. X igual a 1, 3 vezes 1 menos 9, vai dar 3 menos 9, que é menos 6. X igual a 2, 3 vezes 2 menos 9, que vai dar 6 menos 9, que é menos 3. E, finalmente, x igual a 3, 3 vezes 3 menos 9, dá 9 menos 9, que é igual a 0. Então, a nossa função aqui, ela vai ter a seguinte cara. Vou aqui traçar o nosso... Como os valores do x, do y aqui são negativos, a gente pode botar aqui o nosso eixo das abscissas lá em cima, sem problema nenhum. Tranquilo, pessoal? Então, aqui, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 e 3. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, nós vamos fazer o seguinte. Cada intervalozinho desse vai valer 2. Né? Vai valer 2 unidades, para a gente usar uma escala que dê para a gente desenhar aqui o nosso gráfico. Tranquilo, pessoal? Ou nós podemos fazer o seguinte, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, nós podemos dar um zoom aqui. Pronto, aqui fica mais adequado. Então, podemos aqui aumentar aqui o nosso eixo. Tranquilo, pessoal? Tudo isso para facilitar aqui a nossa vida. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pronto. Então, aqui, menos 18. Aqui, menos 15. Aqui, menos 12.
menos 10, menos 9, menos 6, menos 3. Então, vamos lá. Quando o x for menos 3, o y é menos 18. Então, nós vamos ter aqui, valor do x, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 e 3. Então, quando o x for menos 3, o y é menos 18. Então, vai ser esse ponto aqui. Deixa eu marcar de vermelho. Quando o x for menos 2, o y é menos 15. Então, menos 2 e menos 15, vamos ter aqui, ok? Quando o x for menos 1, o y é menos 12. Então, menos 12 é aqui. Quando o x for 0, o y é menos 9. Então, vai ser esse ponto aqui. Quando o x for 1, o y é menos 6. Então, 1 e menos 6 vai ser esse ponto aqui. Quando o x for 2, o y é menos 3. Então, vai ser esse ponto aqui. E, finalmente, quando o x for 3, o y é 0, vai ser esse ponto. Então, como é uma função contínua, nós podemos ligar esses pontos, obtendo aqui o nosso gráfico, a nossa reta, que é uma reta crescente. Por que uma reta crescente, pessoal? Porque a nossa função tem um coeficiente angular igual a 3, A igual a 3, e onde é que ela corta o eixo y? Aqui no menos 9, porque o nosso coeficiente linear é menos 9. Então, esse é o gráfico da nossa função 3x menos 9. Tranquilo, pessoal? Agora, vamos a uma dica super interessante para você construir o gráfico da função afim. Você pode construir o gráfico da função afim sem precisar determinar um intervalo para encontrar o valor do y, como eu fiz anteriormente, né? Determinando de menos 3 até 3. Você pode construir o gráfico da função afim com base nos pontos notáveis da função afim. Quais são esses pontos notáveis? Onde ela corta o eixo y, isso acontece quando x é igual a 0. Então, nós vamos ter aqui ax mais b, que é a nossa funçãozinha. Então, eu tenho aqui y igual a x mais b. Zerando aqui o x, eu vou ter y igual a 0x mais b. Então, y é igual a b. Então, é o caso da nossa função onde ela corta o eixo y. Eu zero o x e vou obter que o y é igual a b, que é exatamente o nosso coeficiente linear, pessoal. Então, o coeficiente linear, ele já te dá a dica de onde a reta corta o eixo y. Então, bastante simples. Olhou para o coeficiente linear, é ali onde a reta corta o eixo y. Agora, nós vamos para o outro ponto notável da função afim, que é onde ela corta o eixo x. Para isso, a gente zera o y. Então, o que é que nós temos aqui? Eu tenho que ax mais b igual a 0, portanto, ax é igual a menos b, consequentemente, o x é igual a menos b sobre a. Então, veja, onde é que a função vai cortar o eixo x? No ponto de abscissa menos b sobre a. Vamos colocar isso em prática. Vamos fazer aqui o gráfico dessas duas funções afins. Primeiro, eu quero determinar onde ela corta o eixo y. Isso é muito simples, ó. Está aqui no nosso coeficiente linear. Então, y igual a 7. Tenho aqui 2 pontinhos. Então, y igual a 7 é onde ela corta o eixo y. E onde ela corta o eixo x? É no ponto de abscissa menos b sobre a. Então, menos, quem é o b? 7, sobre o a, que é menos 1. Então, vai dar 7. Pronto. Então, eu sei que ela corta o y no ponto de ordenada 7 e corta o eixo x no ponto de abscissa 7. Agora, nós podemos ir no plano cartesiano. Vamos aqui pegar o eixo das ordenadas, o eixo das abscissas. E você vai fazer o seguinte. Você vai pegar no eixo das ordenadas um ponto e atribuir a ele o valor 7. E vai pegar um ponto no eixo das abscissas e também atribuir um valor 7. E vai ligar esses pontos, obtendo o gráfico da nossa função afim. Tranquilo, pessoal?
Então, nós temos aqui a nossa funçãozinha. Então, você observa que você não precisa determinar um intervalo. Você basta pegar os dois pontos notáveis do gráfico da função afim, que são o ponto onde ela corta o eixo x e o ponto onde ela corta o eixo y. Simplesmente, o ponto onde ela corta o eixo y é o coeficiente linear e o ponto onde ela corta o x, que é a raiz, é menos b sobre a. Aqui no segundo exemplo, eu tenho f de x igual a 2x menos 6, onde é que ela vai cortar o y? No coeficiente linear, que é menos 6. Então, y igual a menos 6. Onde ela vai cortar o x? No ponto de abscissa menos b sobre a, que é menos, quem é o b? Menos 6, sobre o a, que é 2. Então, vai ter aqui menos 3. Tranquilo, pessoal? Vamos agora construir o gráfico dessa função. Eu pego aqui o meu eixo das ordenadas, aqui o meu eixo das abscissas. Vamos agora marcar dois pontos. No eixo das ordenadas, vamos marcar o ponto de abscissa de ordenada menos 6. E no eixo das abscissas, vamos pegar o ponto de abscissa. Só uma pequena correção aqui, pessoal. Não é menos 6 aqui. Vai dar menos 6, que vai dar 6 dividido por 3. Na verdade, 6 dividido por 2, que é 3. Tranquilo? E eu cometendo um pequeno errinho aqui. Então, eu pego aqui um ponto e atribuo a ele o valor 3. E agora é só ligar esses dois pontos por meio de uma reta. Ok? Então, está aqui a nossa função, que é uma função crescente, porque o coeficiente angular ele é positivo, o a aqui é 2, e o coeficiente linear é menos 6. Tranquilo? No caso da anterior aqui, o nosso coeficiente linear era 7 e o nosso coeficiente angular menos 1. Por isso que a função ela era decrescente. Então, para você construir o gráfico da função afim, você não precisa daqueles intervalos. Você pode simplesmente pegar os dois pontos que são os pontos notáveis da função. Tranquilo, pessoal? Então, a gente chega aqui ao final desse vídeo, onde nós falamos tudo sobre o gráfico da função afim, analisamos todas as situações possíveis, no caso da função ser constante, da função ser linear e da função ser polinomial do primeiro grau. Espero que vocês tenham apreciado. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aí nos comentários, que a gente, assim que identificar, a gente tira suas dúvidas. Tranquilo? Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.